Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 29º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano de 60 dias, um propósito projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com ele através da oração. Mais uma vez, reforço a importância de você estar com a sua Bíblia na mão, um caderno e caneta para que você possa fazer as suas anotações e assim meditar na palavra e meditar na sua vida, no que está certo, no que está errado e no que você irá buscar para o futuro próximo. E no dia de hoje eu trago a leitura nos livros de Lucas, capítulo 11 e 12, e 2 de Timóteo, capítulo 3 e 4. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando com a leitura. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 11. Em Lucas 11 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar? Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á toda a vida por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está, tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha.
Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, donde saí, e chegando acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 demônios piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui esta quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, como será luminoso como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, para o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos seus doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isto, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentes nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, mas para que essa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto, entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus
a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Amém e graças a Deus. O nosso pão cotidiano. Preste atenção na mensagem no versículo 3. O crente deve aprender a orar por seu sustento, tendo por base 4 princípios bíblicos. Sua petição deve ser, primeiro, de conformidade com a vontade de Deus para a sua glória. Segundo, de modo que, por ela, Deus demonstre seu amor paternal ao crente. Terceiro, para suprir suas necessidades básicas e dar-lhe condições para praticar os deveres cristãos. Quarto, para pedir coisa para si somente depois de dar fielmente a Deus e ao próximo. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Este versículo provavelmente não se refere ao Espírito Santo ser concedido ao crente a partir do novo nascimento, uma vez que a partir da conversão todos os crentes passam a ter permanente em si a presença do Espírito Santo. Aqui provavelmente trata-se de quem já é salvo, e neste caso dar o Espírito Santo refere-se à plenitude do Espírito Santo, que Cristo prometeu aos que já são filhos do Pai Celestial. Os demônios, o reino de Deus. Preste atenção à mensagem no versículo 20. O trecho de Lucas, capítulo 11, versículo 20 a 26, revela 3 coisas. Primeiro, o sucesso do reino de Deus na terra está em proporção direta à destruição do poder de Satanás e à libertação do homem perdido da escravidão do pecado e do demonismo. Segundo, Satanás lutará contra o estabelecimento do reino de Cristo na terra. E terceiro, Jesus demonstra o seu poder e autoridade divino sobre Satanás, ao derrotá-lo, desarmá-lo e despojá-lo de seu poder. Quem não é comigo é contra mim. Preste atenção à mensagem no versículo 23. Jesus declara que é impossível permanecer neutro no conflito espiritual entre o seu reino e o poder do mal. Primeiro, aquele que não se une a Cristo na oposição a Satanás e à iniquidade deste mundo, posiciona-se na realidade contra Jesus Cristo. Cada um ou está lutando por Cristo e pela justiça, ou por Satanás e pela impiedade. Segundo, a palavra de Jesus condena qualquer intento de posição neutra ante a iniquidade, bem como a obediência parcial. 7 espíritos piores e habitam ali. Preste atenção à mensagem no versículo 26. O assunto aqui fica claro ante o trecho paralelo de Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Que fala da casa desocupada. Primeiro, a passagem ressalta o fato de que, na sua conversão, o crente deve não somente ser liberto do pecado, mas também, a partir daí, dedicar-se totalmente a Cristo, à oração, à retidão, à palavra, ao recebimento da plenitude do Espírito Santo. Segundo, Satanás não deixa de atacar o crente após a sua conversão. Seu poder é uma ameaça contínua e incessante. A nossa proteção contra o pecado e Satanás vem pela nossa plena consagração a Cristo e o emprego de todos os meios da graça que nos são disponíveis através de Cristo. O crente que foi liberto do poder demoníaco, porém não renuncia totalmente ao pecado, não dá liberdade em sua vida ao Espírito de Deus e está dando lugar ao retorno de espíritos maus piores do que os anteriores. A candeia do corpo é o olho. Preste atenção na mensagem no versículo 34. O olho é o meio de que o corpo dispõe para receber luz. Se o olho for saudável, seu dono pode plenamente receber luz e empregá-la. Se o olho for anormal e doentio, a escuridão vai prevalecer e seu portador não pode caminhar nem trabalhar porque não enxerga.
Primeiro, igualmente, quando a visão espiritual de alguém, isto é, quando suas atitudes, seus motivos e desejos se inclinam para Deus, então a luz da palavra divina penetra em seu espírito, produzindo bênçãos, fruto e salvação. Por outro lado, se os desejos dessa pessoa não se coadunam com as coisas de Deus, a revelação e a verdade divina não surtirão efeito. Segundo, cada crente deve examinar sua vida, conservando plenamente sadia sua visão espiritual, para que o Evangelho possa santificá-lo e renovar sua vida interior. Acolhemos o ensino da Escritura ouvindo ou lido com amor sempre crescente a Deus, a Cristo e a sua própria palavra? Ou apesar de todas as mensagens do Evangelho e ensino bíblicos recebidos, a alma está inerte, dominada pelo pecado? Se está ocorrendo este último caso, a visão espiritual desse crente está arruinada e seu corpo cheio de trevas. Neste caso, deve haver confissão de pecados, arrependimento e separação de tudo que leva às trevas. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 12. Em Lucas 12 diz assim: Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. E disse-lhe um na multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas mais é a vida do que o sustento,
e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, com que estáis ansiosos pelas outras. Por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e nem a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier da segunda vigília, e se vier da terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero? Que já está aceso, se já está aceso, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes de dissensão, porque daqui em diante estará 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis:
haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo, quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue no meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Amém, e graças a Deus. No capítulo 12, destaca o versículo 1. Hipocrisia. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e adverte seus discípulos a se precaverem contra esse pecado na sua própria vida e ministério. Primeiro, hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que não é. Por exemplo, fingir em público ser crente, piedoso e fiel, enquanto na realidade acalenta pecados ocultos de imoralidade, cobiça, concupiscência e outros mais. O hipócrita é um enganador em se tratando de retidão prática. Segundo, uma vez que a hipocrisia envolve viver a mentira, isso faz do hipócrita um cooperador e aliado de Satanás, o pai da mentira. Terceiro, Jesus adverte seus discípulos de que toda hipocrisia e pecado oculto serão descobertos. Se não for nesta vida, certamente o será no dia do juízo. Aquilo que é feito secretamente será revelado abertamente em alguma ocasião. Quarto, a hipocrisia é um sinal de que a pessoa não teme a Deus, nem possui o Espírito Santo com a sua graça regeneradora. Quem permanece nesta condição não poderá escapar da condenação do inferno. No versículo 5 destaco: a esse temei. Os discípulos de Jesus devem ter reverente temor da majestade e santidade de Deus e a sua ira contra o pecado. No versículo 9 destaco: quem me negar? Negar a Cristo é, primeiro, deixar de reconhecer diante dos ímpios que somos seus seguidores, e segundo, recusar-se a dar testemunho do Evangelho e dos princípios da justiça de Cristo ante uma sociedade carente de valores cristãos. No versículo 15 destaco: acautelai-vos da avareza. Fazer dos ganhos ou das riquezas da terra o propósito da nossa vida é um erro fatal que leva à perdição eterna. Primeiro, a palavra grega traduzida avareza literalmente significa a sede de possuir mais. Segundo, a avareza nada tem com o provimento das nossas próprias necessidades e as da nossa família. Enquanto trabalhamos para suprir as necessidades, devemos ser ricos com Deus e buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Terceiro, cada crente deve atentar para esta advertência de Jesus e examinar se há egoísmo e avareza em seu próprio coração. No versículo 34, destaco vosso tesouro, vosso coração. O coração, isto é, sentimentos, pensamentos, desejos, valores, vontade e decisões da pessoa é atraído pelas coisas que ela considera mais importantes. Primeiro, quem tem o seu tesouro, as coisas terrestres, terá o seu coração escravizado por tais coisas. Segundo, se o reino de Deus, as coisas celestiais, a sua palavra, a sua presença, a sua santidade e nosso relacionamento com Ele são o nosso tesouro, nosso coração será atraído às coisas do seu reino e a nossa vida estará voltada para o céu e para a volta do nosso Senhor. Dos versículos 35 a 40, destaco lombos, cingidos e lâmpadas acesas. No tocante à vinda do Senhor para buscar os seus, a Igreja do Novo Testamento apenas sabia que ela estava perto, podendo ocorrer a qualquer momento. Todos os crentes eram exortados a estarem espiritualmente separados em todo o tempo, aguardando a volta do Senhor.
Primeiro, o crente deve estar tão dedicado a Cristo como seu maior tesouro, que a sua presença e anseio devem ser a volta de Jesus. Segundo, o crente deve estar em tudo preparado na expectativa do momento desconhecido da vinda de Cristo. Terceiro, a vinda de Cristo é iminente, isto é, ele pode vir a qualquer momento. O crente deve estar esperando e aguardando a pessoa de Cristo e não um conjunto de eventos que pode começar a qualquer momento. No versículo 38 destaco: bem-aventurados são os tais servos. Uma bênção especial da presença e dos cuidados de Cristo está reservada àqueles que, com total prontidão e fidelidade, esperam e vigiam pela volta do seu Senhor, durante o tempo entre a sua ascensão e a sua segunda vinda. No versículo 40 destaco: a hora que não imaginais. Os servos de Deus devem sempre estar espiritualmente preparados e vivendo com obediência, porque o Senhor virá num momento inesperado. Dos versículos 42 a 48 destaco o servo fiel e o infiel. Jesus revela aqui que há duas maneiras de viver de todo crente em relação à sua ausência e promessa da sua volta. Primeiro, estar ele sempre vigilante e espiritualmente pronto para a volta do Senhor, a qualquer momento para receber a bênção do seu Mestre. Segundo, viver descuidado, julgando que o Senhor adiará a sua vinda, deixar de resistir ao pecado e afastar-se do caminho da fidelidade. Deste modo, ele será alvo da condenação e da ira do Senhor, e herdará eterna vergonha e ruína na sua vinda. No versículo 45 destaco: o meu Senhor tarda em vir. Negar que Cristo pode voltar a qualquer momento para julgar o discípulo infiel e negligente torna sem efeito a exortação de Cristo para que perseveremos ante a sua vinda inesperada. É exatamente o fato de não haver oportunidade para o arrependimento e conversão na vinda repentina de Cristo que torna uma fatalidade para os crentes apóstatas. A vinda de Cristo é como a morte definida. Ela pode ocorrer a qualquer momento. No versículo 48 destaco: com poucos açoites será castigado. Assim como haverá diferentes graus de glória no novo céu e na nova terra, também haverá diferentes graus de sofrimento no inferno. Aqueles que estão eternamente perdidos sofrerão diferentes graus de castigo, conforme os privilégios e responsabilidades que aqui tiveram. Vamos para a leitura no livro 2 de Timóteo, capítulo 3. Em 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemos, desobediente aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porém, deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos e de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Graças a Deus. Nos últimos dias, tempos trabalhosos. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Os últimos dias inclui a era cristã na sua totalidade. Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproxima. Primeiro, os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. Esse tempo serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Segundo, Paulo faz essa advertência a fim de reanimar os obreiros que, com suas igrejas, permanecerem leais a Cristo e a sua revelação. A plena bênção da salvação em Cristo e o poderoso derramamento do Espírito Santo continuarão à disposição dos que permanecem leais, redundará em mais graça e poder para os que se mantiverem firmes na fé original que foi entregue aos santos. Amantes de si mesmos. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Paulo apresenta uma lista de pecados que têm suas raízes por amor próprio. Alguns hoje ensinam que a falta do amor a si mesmo, amor próprio, é a raiz do pecado. A revelação bíblica ensina o contrário. Sem afeto natural. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Nos últimos dias, o crente deve estar disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade. Primeiro, o apóstolo profetiza que Satanás promoverá uma grande destruição na família. Os filhos serão desobedientes aos pais e mães, e os homens e mulheres não terão afeto natural. Do grego, astorkoi. Esta expressão pode ser traduzida sem afeição à família e refere-se ao desaparecimento dos sentimentos de ternura e amor naturais. Falta esta demonstrada por uma mãe que rejeita os filhos ou mata o seu bebê, por um pai que abandona a família, ou os filhos que negligenciam os devidos cuidados com seus pais idosos. Segundo, homens e mulheres passarão a amar idolatramente o dinheiro e os prazeres, e estarão sempre em busca disso para a satisfação de seus desejos egoístas. Ser pai ou mãe, com suas responsabilidades e encargos e amor sacrificial na criação de filhos, já não será considerado missão nobre, nem dignificante. Pais amorosos darão lugar cada vez mais a pais egoístas e desumanos que abandonarão seus filhos. Terceiro, se os pais cristãos quiserem preservar suas famílias nos tempos difíceis dos últimos dias, devem hoje protegê-las contra as práticas infames da sociedade em que vivem, separá-los dos costumes sórdidos do mundo e evitar que os ímpios influenciem seus filhos. Os pais precisam aceitar o plano de Deus para a família e não proceder como os ímpios. Eles
e as suas famílias realmente precisarão ser como forasteiros e peregrinos na terra, tendo aparência de piedade. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Paulo se refere àqueles que dizem ser crentes e aparentam santidade, porém não demonstram que foram libertos por Deus do pecado, do egoísmo e da imoralidade. Tais pessoas toleram a imoralidade nas suas igrejas e ensinam que é possível praticar os pecados citados nos versículos 2 e 4, ao mesmo tempo serem crentes. Resistem à verdade. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Uma das coisas que identifica o falso mestre na igreja é a sua oposição às verdades básicas do Evangelho, ou sua indiferença para com elas. Todos os que piamente querem viver padecerão perseguições. Preste atenção na mensagem no versículo 12. A perseguição, de uma ou outra forma, é inevitável para quem deseja viver uma vida piedosa em Cristo. A lealdade a Cristo, a sua verdade, aos seus padrões juntos da vida, envolve uma resolução constante de não deturpar a nossa fé e nem ceder a inúmeras vozes que apelam aos crentes a conformar-se com o mundo e deixar de lado a verdade bíblica. Por causa dos seus padrões religiosos, os fiéis serão privados de privilégios e vantagens e serão ridicularizados. Terão grandes tristeza ao verem o cristianismo bíblico rejeitado pela maioria. Devemos todos perguntar a nós mesmos: já sofri perseguição por causa da minha firme resolução de viver segundo a vontade de Deus? Ou minha falta de sofrimento é um sinal de que não tenho posição firme pela justiça pela qual Cristo morreu? Vale a pergunta. Vamos para a leitura no livro 2 de Timóteo, capítulo 4. Em 2 Timóteo 4, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico e Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra,
e guardar-me-á para seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erausto ficou em Corinto e deixou Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno Eubulo, Epudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. E graças a Deus. Não sofrerão a sã doutrina. Preste atenção na mensagem dos versículos 3 e 4. No decurso da história da igreja, sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. À medida que o fim se aproxima, a situação nesse sentido torna-se a pior. Primeiro, não sofrerão a sã doutrina. Muitos professarão ser cristão, frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas ordenando que o crente separe-se da injustiça. Segundo, desviarão os ouvidos da verdade. A autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentem um evangelho menos exigente. Já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, pecado, perdição, necessidade de santidade e de separação do mundo. Terceiro, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus, mas buscarão os que toleram seus desejos egoístas e mundanos. Escolherão pregadores com dons de oratória, com a habilidade de divertir o povo e com uma mensagem que lhes assegure que é possível ser crente e continuar vivendo segundo a carne. Quarto, o Espírito Santo adverte que permanecem fiéis a Deus e submetem a sua palavra, que lhes aguardam perseguição e sofrimento por amor à justiça. Além disso, deve separar-se das pessoas, das igrejas e das instituições que negam o poder de Deus para a salvação e que pregam o evangelho modificado. Devemos sempre ser leais ao evangelho do Novo Testamento e aos fiéis ministros de Deus que proclamam. Assim podemos ter certeza de estreita comunhão com Cristo e de tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ainda no versículo 4, destaco a verdade. A palavra de Deus deve ser nosso supremo guia quanto à verdade e à norma de vida. Primeiro, devemos ter a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo como nosso guia único e suficiente no julgamento daquilo que cremos e fazemos. Segundo, a tendência de certas igrejas de formular doutrinas, práticas ou novas verdades, partindo das experiências subjetivas de milagres, do sucesso dos alvos concretizado nos homens, sua sólida autenticidade bíblica será um dos meios principais de Satanás semear engano durante a apostasia dos últimos dias. Combati o bom combate. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Ao passar em revista a sua vida dedicada a Deus, Paulo reconhece agora a sua morte é iminente e descreve sua vida cristã nos seguintes termos. Primeiro, considera a vida cristã como um bom combate. Ela é a única luta que vale a pena. Lutou contra Satanás, contra os erros religiosos dos judeus e dos pagãos, contra o judaísmo, contra o antinomismo e a imoralidade na igreja, contra os falsos mestres, contra a deturpação do evangelho, contra o mundanismo e contra o pecado. Segundo, contemplou a sua carreira em meio a provações, dificuldades e tentações, e permaneceu fiel ao seu Senhor e Salvador durante toda a sua vida. Terceiro, conservou lealmente a fé, em tempos de severas provações, de grande desalento e de muitas aflições, não somente quando era abandonado pelos amigos, mas também quando teve de enfrentar a oposição dos falsos mestres. Nunca cedeu terreno no tocante à verdade original do Evangelho.
a coroa da justiça. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Por ter Paulo permanecido fiel ao seu Senhor e ao Evangelho que lhe foi confiado, o Espírito lhe testificou que a aprovação amorosa de Deus e a coroa da justiça o aguardavam no céu. Deus tem reservado no céu galardões para que todos que conservam a fé com justiça, os que amarem a sua vinda. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Os cristãos do Novo Testamento anelam grandemente a volta do Senhor para levá-lo daqui, para ficarem com Ele para sempre. Uma marca distintiva dos fiéis de Deus é aqueles que sentem fora do seu lugar neste mundo e já daqui eles aguardam seu lar celestial. O Senhor assistiu-me. Preste atenção no versículo 17. Por causa da perseguição severa contra os cristãos em Roma, ninguém ousava identificar-se com o apóstolo que, com valor, defendia o Evangelho. Paulo ficou profundamente decepcionado e sentiu-se abandonado. Em tais ocasiões, no entanto, sentia a presença muito real do Senhor, que estava ao seu lado e o fortalecia. E por fim, o versículo 22. A graça seja convosco. Estas são as últimas palavras de Paulo nas Escrituras registradas enquanto ele aguardava o mártiro num cárcere romano. Do ponto de vista do mundo, a vida do apóstolo estava para terminar num trágico fracasso. Primeiro, durante 30 anos, largara tudo por amor a Cristo. Pouca coisa ganhara com isso, a não ser perseguição e inimizade dos seus próprios patrícios. Sua missão e sua pregação aos gentios resultaram no estabelecimento de um bom número de igrejas, mas muitas dessas igrejas estavam decaindo em lealdade e a ele a fé apostólica. E agora, no cárcere, depois de todos os seus leais amigos o deixarem, a não ser Lucas, ele aguarda a morte. Estas circunstâncias parecem dizer que foi um fracasso a sua missão aos gentios. Contudo, o apóstolo da cruz, exibindo as cicatrizes das batalhas, de nada se queixa ao dar a sua vida por amor ao seu Senhor. Terceiro, agora, 2000 anos já são passados. Todavia, a influência de Paulo excede a de todos os servos de Deus no seu reino. Os escritos dele são parte essencial da Sagrada Escritura e têm levado um número incontável de pessoas à fé em Cristo. Que ninguém é fiel a Jesus, mesmo parecendo que tenha realizado pouca coisa para Deus, pense que a morte põe fim aos resultados do seu trabalho aqui. Deus lança a mão dos nossos esforços sinceros e devotados e os multiplica muito acima de tudo quanto poderíamos ter imaginado ou esperado. Até mesmo nossos aparentes fracassos podem ser sementes que se transformarão em colheitas abundantes a serem ceifadas por outros. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Espero que o dia de hoje tenha lhe edificado, tenha lhe revelado a verdade. Em nome de Jesus, oremos. Pai amado, bendito, e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Senhor Jesus, aparte de mim todo relacionamento que possa me atrapalhar de ficar mais perto de Ti. Caminharei em verdade e sinceridade. Senhor, neste exato momento, coloco a armadura de Deus, que está descrita no livro de Efésios. Primeiro, o cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Terceiro, pés calçados com o evangelho da paz. Quarto, a espada do Espírito. Quinto, o capacete da salvação. E ore no Espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de oração e pedido. Senhor, peço-te proteção mencionada no Salmo 91. Sei que o Senhor me salva das armadilhas e das pragas. Encontrarei refúgio debaixo de suas asas. Não importa o mal que aconteça ao meu redor, eu não serei atingido, porque os seus anjos dará a ordem a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos, Senhor.
Porque tu me amas e porque eu confessar o teu nome, tu me resgatarás. Eu te chamo e tu respondes, me livra e me honra, me darás vida longa e me mostrará a tua salvação. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém e graças a Deus.